Sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que eu estou percebendo, esta manhã é uma manhã de quebrantamento. Então, deixa Deus trabalhar no seu coração aí. Se você quer chorar, chore. Você quer se derramar, se derrame. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, porque essa é a maneira que Ele quer agir nesta manhã. Salmo 9. Quero compartilhar com você. Eu estou assim, muito focado nos salmos esses dias, e esse salmo tem mexido muito minha cabeça. Talvez eu não consiga transmitir tudo aquilo que eu percebo, bem que eu gostaria, de tempo suficiente para isso, mas vou fazer o possível. Tanto é que eu vou pegar uma parte do salmo apenas, mas nós vamos ler o salmo e eu quero que você permaneça com ele aberto aí, que é para a gente poder seguir juntos na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é poderosa e ela trabalha em nossas vidas. O salmista fala no verso 1 e no verso 2: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exaltarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Esses dois versos por enquanto. Meu Pai querido, eu peço ajuda mais uma vez. Peço o seu auxílio para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, me ajuda. E esta palavra possa cair em bom coração, para produzir o suficiente para o amadurecimento, para o crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Este salmo de Davi, como vocês podem observar, ele fala 5 vezes aqui alguns verbos no futuro. Mas essa maneira de Davi louvar a Deus, ele fala sobre louvar, louvarei, eu contarei, eu alegrarei, exultarei, exaltarei. E, por fim, ele fala que vai cantar. Ele conta, canta, exulta, alegra, louva. Mas a pergunta é: por que ele diz isso? Qual a finalidade? Na verdade, Davi está escrevendo este salmo
porque ele está rodeado de inimigos. Ele tem ao seu redor inimigos que os odeiam grandemente. Ele tem ao seu redor nações que perseguem. Ele tem ao seu redor pessoas ímpias, pessoas perversas, que querem a destruição de Israel e o destronamento do rei. É uma batalha cruel aqui que Davi está enfrentando. Uma luta muito intensa. E nessa luta, dá para a gente perceber, olhando para o salmo inteiro, como Deus age contra os inimigos de Davi, a favor de Davi, e expressando assim o seu caráter divino. Esse salmo deve ser lido e você deve praticar o que está escrito aqui, porque muitos de nós, muitas vezes não conseguimos ver a ação de Deus, Deus agindo na nossa vida. Quando Davi fala, eu quero louvar o Senhor, vou exultar o seu nome, eu vou cantar o seu nome, eu vou contar as suas maravilhas, vou me alegrar no Senhor. Essas ações aqui, essas atitudes, são atitudes que devem ser permanentes na vida de quem teme ao Senhor. Mas não é atitude apenas de quem tem uma relação com Deus. Ele tem a sua relação com Deus. Davi tem a sua relação. Uma relação íntima, pessoal. Se você observar o versículo 1, ele fala assim, olha como ele relaciona os verbos. O pronome pessoal, eu te louvarei. O louvor é para Deus, não é para Ele mesmo. Ele diz que vai fazer isso de todo o seu coração. Como Davi mesmo fala em outro salmo, todo o meu ser, tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Veja que ele fala também que ele vai contar todas as tuas maravilhas. Ele não vai ficar contando as proezas dele, mas contar as proezas de Deus. Ele fala também, em ti eu me alegrarei. Então tudo está relacionado, tanto a alegria está relacionado com Deus, como o testemunho dele está relacionado com Deus, o louvor dele está relacionado com Deus, tudo está ligado. Ele vai falar também, exaltarei, em ti eu exaltarei, né? E ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Tudo relacionado a Deus. Mas será que é só Davi que se relaciona com Deus? E Deus não se relaciona com ele? Será que é só Davi que o busca? Deus nunca está presente na vida dele? E então eu descubro neste salmo a intimidade de Deus com Davi. Não apenas com Davi, mas com todos aqueles que o amam. Como Deus é íntimo conosco.
Ele faz cada coisa por causa dos seus filhos, que às vezes eu chego a pensar que é um absurdo o que Deus está fazendo. Por causa dos seus filhos. Se você der uma olhada, eu quero falar com você nesta manhã, que Deus está agindo. No verso 3, você vai observar que Deus está fazendo os inimigos de Davi retrocederem. Num campo de batalha, quando Deus se apresenta, sabe aquele momento de guerra que a pessoa não vê saída e ela faz um clamor a Deus e Deus se apresenta. Ele se apresenta como um grande guerreiro, com um alarido de guerra, e o inimigo se dispersa. É assim que Davi vê Deus agindo na sua vida. Nenhum inimigo de Davi fica presente, porque todos eles retrocedem. Sabe que nós temos uma dificuldade, é de enxergar isso. Parece que estamos lutando todos os dias, parece que nós mandamos embora e o cara não sai, não é verdade? Mas com Davi não era assim não. Davi fala: sabe por que eu quero louvar a Deus? Porque ao retrocederem os meus inimigos, eles tropeçam com a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, é assim que nós temos que ter essa visão. Dá uma olhada na visão de Davi ainda. Ele continua falando. Para Davi, quando você olha o verso de número 4, Deus para Davi agindo, é fantástico. Eu não vou conseguir expressar, querido, o que eu vejo dentro desse salmo. Para Davi, Deus é o defensor dos seus direitos e da sua causa. O versículo de número 4, Davi escreve: porque defendes o meu direito. Eu não preciso brigar pelos meus direitos. Eu já vi muitas coisas acontecerem na vida de um servo de Deus, quando uma outra pessoa injustamente se investe contra esse sujeito. Deus entra em defesa para advogar a nossa causa, o direito e a causa, porque no trono ele se assenta e julga retamente. Se você tem uma causa na mão de Deus, filho, fica tranquilo, porque ele julga retamente. Deus, ele vai agir de uma maneira toda especial. Os inimigos de Davi estão tentando destruí-lo. Mas Davi sabe que ele está no trono justamente. E então, para Davi, Deus é o defensor da nossa causa. Diga comigo: Deus é o defensor da minha causa. Você não precisa levantar um dedo sequer contra os seus inimigos. Deus é quem vai te defender. Ele que vem ao seu encontro. É Ele que vai assumir a liderança. Há uma moça que canta um louvor: meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. O advogado fiel. Eu gosto muito dessa música, porque o nosso Deus é o nosso defensor. Veja, dá uma olhadinha como Davi
vê Deus agindo na vida dele. No verso de número 9, Davi fala que Deus é o nosso refúgio no dia da tribulação. Veja como Davi se expressa. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, para a pessoa que está angustiada, para a pessoa que está no labirinto, para a pessoa que está em aperto, para a pessoa que não vê saída. Deus é um alto refúgio para esse tipo de pessoa. Ele é refúgio nas horas da angústia. Nós não temos que temer, como Davi não temeu no dia em que aquele gigante o encarou, chamando ele de cachorrinho, perguntando para a nação de Israel se Israel não tinha um outro tipo de valente para mandar para lutar com ele. Às vezes, muitas vezes, nós somos taxados de nada. Às vezes, nós somos encurralados. Às vezes, estamos em aperto e angústia, sofrendo, chorando, e não vemos saída. Mas a Bíblia fala que Ele, Yahvé, o Criador dos céus e da terra, o único Senhor, é o nosso refúgio. Em outro salmo, Davi fala que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Refúgio para o oprimido. Eu não sei quantas opressões você vem passando, mas você pode acreditar, o Senhor continua sendo o seu refúgio. E na hora da sua angústia, naquele momento em que está só você, você olha para todos os lados, mas que não vê saída. Mas o Senhor é o seu refúgio. Davi não tinha força para lutar contra as nações, contra os ímpios. Nós não temos força para lutar contra um governo tão corrupto. Nós não temos força para lutar contra uma política tão desonesta. Nós não temos força para lutar contra a violência. Não temos força para lutar contra as drogas que estão em todos os lugares da nossa sociedade. Não temos força para lutar contra a internet hoje em dia, que é tão difícil, tão somente para nós, como também para nossos filhos. A Bíblia fala que o nosso Deus é amparo quando nós o buscamos com confiança, com fé. O versículo de número 10. Veja como Davi fala nas suas palavras. Em ti, pois, confiam. Aleluia. Os que conhecem teu nome. Sabe por que Davi foi contra Golias? Porque Davi conhecia o nome do Senhor. Davi conhecia o nome do Senhor. E falou para a nação de Israel: quem é esse incircunciso que está querendo guerrear contra o Senhor dos exércitos? Aleluia! Nós sabemos a quem servimos, igreja. Nós sabemos e conhecemos o nome do Senhor nosso Deus. E Davi fala: em ti, pois,
confiam os que conhecem o teu nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você já fez a lista do nome do Senhor na Bíblia? Você já estudou algum dia os nomes do Senhor na sua palavra? Um dos nomes lindos de Deus, Adonai, o meu Senhor, o meu dono. Olha que coisa linda. O meu proprietário. Aleluia. O Altíssimo. Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Conhece esse nome? Conhece o nome do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Os que conhecem o nome do Senhor confiam nele, pois em ti confiam os que conhecem o seu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Aleluia! Quando nós buscamos o Senhor, quando nós confiamos nele, Ele não vai nos desamparar. Em nenhuma situação Ele vai nos abandonar. Em nenhuma situação. Aleluia! Eu passei momentos difíceis. E passo ainda. Mas eu posso dizer como Samuel: até aqui, aleluia, até aqui, até esse momento. Sabe o que Deus fez? Me ajudou o Senhor. Nós precisamos crer como Davi, no campo de batalha, aleluia, no meio da guerra, lutando com um gigante super poderoso. Davi sabia que não tinha condição de vencer. Não dá para vencer as nações inimigas. Mas quando a gente põe a confiança no Senhor, nesse nome poderoso, cujo nome está acima de todo nome, queridos, cujo nome é superior ao nome dos principados, ao nome das potestades. Quando nós confiamos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não seremos desamparados, porque nós confiamos no nome dele. Você pode confiar sem medo. Amém? E Davi vai sair um homem vitorioso. Mas Davi continua dizendo o motivo do seu louvor, motivo da adoração, motivo da exaltação, é porque Deus age de uma maneira tão especial que Ele não se esquece do clamor das pessoas violentadas. O verso de número 13. Deus jamais se esquece de um sangue derramado, de um sangue de um filho dele derramado, de um inocente. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Esse texto fala do vingador de sangue. Sabe de uma coisa, queridos? No Antigo Testamento, Deus determinou uma lei, que quando um camarada matasse alguém, ele deveria fugir, se fosse inocente.
Ele fugiria para um lugar de refúgio, de abrigo, e ficaria protegido ali. Mas se uma pessoa derramasse o sangue de um inocente, ele jamais seria esquecido, porque foi estabelecido um vingador de sangue para procurar. Nos filmes antigos, no Velho Oeste, tinha como é que chamava aqueles que saíam à caça dos marginais? Como que é? Pode falar em voz alta. Isso, buscador de recompensa. Eles saíam e traziam o sujeito. Ou o sujeito era morto, ou era preso. Nesse texto, Davi está dizendo: aquele que requer o sangue, porque sangue é vida. O homem violento que maltrata a esposa, derrama sangue da esposa, derrama sangue dos filhos. Sangue é vida. Você não pode tirar a vida de uma outra pessoa. Só Deus pode tirar a vida. Nem você pode cometer o seu próprio suicídio. Porque o vingador de sangue vem para cobrar. E Davi sabe que o homem que derrama sangue não ficará impune. O homem que levanta a espada, o homem que persegue, o homem que mata. Esses dias eu estava vendo, meu Deus do céu, que coisa cruel. Um motorista de aplicativo espancou 3 passageiras, porque elas pediam para o motorista não correr tanto. Ele ficou revoltado com elas e espancou. Uma está no hospital, as outras machucadas. Mas essas coisas não ficam impunes. Você vê na televisão aí muitas coisas que estão ocorrendo. Tantas e tantas violências, meu Deus do céu. Mas nós temos que ter essa visão de Davi, que aquele que requer o sangue não vai se esquecer nunca do clamor do aflito. Daquela mãe que perdeu o filho violentamente, do pai, e etc. A violência não ficará impune, seja o que for. Esse ano, queridos, mais de 180 mil inquéritos de feminicídio no Brasil. 180 mil inquéritos. De tanta violência, de tanto sangue derramado dentro de casa. Mas o Senhor não se esquece. Um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai tratar. Então fique tranquilo. Não queira vingar-se. Espera pelo Senhor. Porque o Senhor não se esquece daqueles que foram violentados. Uma outra situação está no versículo de número 13 ainda. Aliás, eu falei o 12, né? É o 13. Davi sabia que o inimigo estava tentando matá-lo. Já tinha levado ele até as portas da morte. E Davi diz assim, que Deus é aquele que nos levanta da porta da morte. O versículo, Davi pede para Deus se compadecer. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam.
Tu que me levantas das portas da morte. Às vezes o ódio é tão grande das pessoas que causa tanto sofrimento na vida da gente que a gente não vê como vencer. Parece que vamos morrer. Não somente sofrimento causado por perseguição, mas uma doença, um mal que ocorre. Esses dias atrás, no meio do ano, pensei que eu ia partir para a eternidade. Mas lá no hospital, o Senhor se compadeceu de mim e me tirou da porta da morte. Porque se eu entrasse pela porta da morte, o que eu ia fazer lá? Mas na porta da vida ainda tem muito para fazer. Ainda tem muito que louvar, aleluia. Tem muito para adorar, muito para contar dos feitos do Senhor. Davi sabe que ele não consegue vencer por si só. Por isso ele pede para Deus: compadece-te de mim. A batalha é grande. Compadece, Senhor. E vê. Você já fez esse tipo de oração? Davi quer vencer um inimigo cruel. E aqui no último verso, aliás, no último não, perdão. No verso 18, Davi fala que Deus não se esquece do necessitado. Pois o necessitado não será esquecido para sempre. Você pode dizer: as pessoas já nem olham para mim. Eu não sei quais são as suas necessidades. Mas eu saí daqui, eu fui fazer uma viagem essa semana. E eu visitei uma pessoa. E ela disse: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. A igreja não veio me visitar. Os irmãos não vêm me ver. Passo o tempo todo sozinho. Só ele e a esposa. Como é ruim quando o necessitado é esquecido. Mas a intimidade de Deus com Davi é tão grande que Davi nunca deixou, aliás, Deus nunca permitiu que Davi passasse necessidade. Davi escreve um texto dizendo assim: eu já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, Jesus. Aos fiéis, diz o profeta Isaías, enquanto estes dormem, Deus está suprindo as suas necessidades.
enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. O necessitado não será esquecido para sempre. Você acha que Deus vai esquecer de você no leito de enfermidade? Deus vai se esquecer que você tem que pagar seu IPVA? Deus vai se esquecer de que você tem que pagar a prestação da sua casa, do seu carro? Acha que Deus vai se esquecer dos seus compromissos, que você tem que honrar aos seus compromissos? De maneira alguma. Ele não vai se esquecer. Os olhos do Senhor passeiam em toda a terra, e olha toda a terra, e vê todos os justos da terra, para se compadecer deles. Dos ímpios, Deus se esquece, mas dos justos, jamais. Pois o necessitado não será esquecido para sempre. E a esperança dos aflitos não será frustrada. Não será confundida a nossa esperança. Eu estava conversando outro dia com os irmãos da escola bíblica. Falei, vai chegar um dia em que a igreja será surpreendida. O mundo será surpreendido. Porque há muitas orações que não foram respondidas ainda. Mas a Bíblia fala para nós que o anjo do Senhor recolhe as nossas orações, recolhe as nossas lágrimas. Todas elas são recolhidas. E não é para enfeitar o tabernáculo de Deus, não. É porque Deus vai responder. E antes dele voltar ainda, antes do Senhor voltar a este lugar para nos buscar, nenhuma oração ficará sem ser respondida pelo Senhor. Aleluia! Nenhuma oração. Aleluia! Aleluia! Xeramanacandaраmanai. Xeramanai anderemanai. Oh, aleluia! Glória a Deus! A nossa esperança não será confundida jamais. Davi falava para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera pelo Senhor. Muitas orações serão respondidas. Deus vai acelerar esse dia. O mundo verá. Porque há um convite de Davi nesse salmo, no verso 11. Aleluia. Há um convite dele para nós, para que nós o louvemos, e para que nós contemos, que nós proclamemos todos os feitos do Senhor na nossa vida. A igreja vai se alegrar, o mundo vai se assustar de ver o governo vai começar a nos perseguir. Mais ainda, porque nós vamos receber coisas que o governo não pode dar para nós. Deus vai fazer coisa que esse governo não pode fazer por nós. Aleluia. Deus é fiel. Quem conhece o nome dele jamais será confundido. Jamais. E só para concluir, no verso 19.
Ele não permite que o mortal prevaleça. Por isso Davi fala com o Senhor. Davi está vendo Deus sentado no trono para julgar a sua causa. Mas Davi fala para Deus: Senhor, é hora do Senhor se levantar do trono. Não se revestir como juiz, mas para se revestir de guerreiro agora. Se revestir de guerreiro e vir ao meu encontro e me ajudar a vencer essa batalha, porque esses mortais que estão me perseguindo, não deixe que eles prevaleçam. Aleluia! E Davi diz: levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas e na tua presença, infunda-lhes medo, Senhor, e saibam as nações que não passam de simples mortais. Aleluia! Tem mortal impedindo a sua vitória? Deus vai se levantar a seu favor, meu irmão. Tem mortal impedindo, tem mortal te violentando, Deus vem a seu favor. Tem mortal te roubando, tem mortal te perseguindo, te afligindo, te angustiando, ele não passa de um simples mortal, porque Deus virá ao seu encontro e te dará a vitória. Aleluia! Não deixe que o mortal prevaleça, Senhor. Por isso, por intermédio de Jesus Cristo, Deus está agindo aqui. Aleluia. Porque Ele é o nosso refúgio. Aleluia. E fortaleza. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso amparo. Porque nós não precisamos vingar aqueles que nos violentam, porque o Senhor é o nosso vingador. Ele é a nossa vida, que nos tira das portas da morte. Podemos até ir, podemos chegar até lá perto, mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você viverá. Amém ou não, igreja do Senhor? Aleluia! Por isso que por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança. Porque só Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prevalecerá. A Ele toda a honra. Vamos nos colocar em pé. A Ele toda a glória. E a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Nesta batalha, eu venço porque Ele é o Deus Altíssimo. Eu venço porque é Ele quem luta. É Ele quem coloca meus inimigos por terra. É Ele que cura. Eu fico saudável porque é Ele que cura. É no nome dEle que vem a cura. É Ele que nos alimenta. Ele cuida de nós. Por isso nós temos motivo para louvar ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.